tá difícil a gente levar a nossa imprensa a sério. Aqui eu trago duas reportagens baseadas na mesma fonte, o advogado do Cid, que, segundo a Veja, vai fazer uma delação, vai confessar que Bolsonaro determinou que ele vendesse as joias, tá? Que ele foi o mandante no caso das joias, e o Estadão fala rigorosamente o contrário. Então, eu já vou repercutir aqui as manchetes. Agora, uma coisa é impressionante, a imprensa que vive apontando o dedo, falando em fake news, o pessoal da direita, e quer, né, pousar de virtuosa, alguns veículos de comunicação, inclusive, têm checadores de fatos, ou seja, determinam aquilo que é verdade e o que é mentira. Só que a gente vê, e não é com uma certa... E não é incomum, tá? A gente ver hora ou outra na imprensa que sempre diz que é profissional, imparcial, faz tudo certinho, apura os fatos, etc. Coisas que não condizem com a realidade. E até quando nós, enquanto sociedade, a gente vai aceitar isso com normalidade. Porque, de novo, não é uma coisa incomum, não é assim raro você pegar coisas totalmente equivocadas na imprensa, né? Tô usando palavras bonitinhas. Então, e aí eles ficam apontando o dedo que só eles são confiáveis, né? E apontam dedos, bolsonaristas propagam fake news, etc, etc, etc. E aí a gente vê, quando a imprensa propaga a desinformação, a gente não vê perfis sendo derrubados, a gente não vê nenhum movimento aí, de repente colocando em algum inquérito para investigar. As redes sociais também não... Assim, é pouco proativa nesse sentido. Então, isso é complicado. Nesse caso em tela é o seguinte, a Veja fez uma reportagem, inclusive em matéria de capa, falando o seguinte, ó, Cid decide confessar e apontará Bolsonaro como mandante no caso das joias. Aqui no subtítulo, na linha fina, o tenente-coronel vai admitir que vendeu as peças nos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro para o Brasil e o entregou em espécie ao ex-presidente Bolsonaro. Então isso foi o que a Veja escreveu, e que foi inclusive reportagem de capa, tá? Vou até pegar aqui o começo da reportagem, que fala o seguinte, corroborando, obviamente, a manchete. Mauro Cid, que se manteve em silêncio desde que foi preso, decidiu confessar. Acuado diante das múltiplas evidências colhidas pela polícia, o ex-ajudante de ordens vai assumir sua participação nos crimes. No caso dos presentes, vai confirmar que participou da venda das joias nos Estados Unidos. Então tá cravando aqui a Veja. Providenciou a transferência para o Brasil do dinheiro arrecadado e o entregou a Jair Bolsonaro em espécie, para não deixar rastros. Mas o tenente-coronel não vai assumir sozinho a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele vai dizer às autoridades que fez tudo isso cumprindo ordens diretas do então presidente da República, que seria o comandante máximo, que seria o mandante do esquema. A revelação vai provocar um estrondo na investigação, já que a defesa de Bolsonaro afirmou que ele jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens. Então, isso aqui é o que diz a reportagem da Veja. E hoje, o que o Estadão está falando? Vejam vocês. Advogado de Mauro Cid indica recuo e diz que confissão não vai tratar de joias. E aqui na linha fina, no subtítulo, em mensagem enviada ao Estadão, na madrugada desta sexta-feira, 18, Bittencourt disse: não tem nada a ver com joias. Isso foi erro da Veja. Não se falou em joias. Quando a imprensa fala uma desverdade, tô brincando com lembra do despiora, quando a imprensa falava de despiora em relação ao Bolsonaro? Então vou falar aqui de desverdade. Então quando a imprensa propaga uma desverdade, e aqui a gente não sabe se é o Estadão ou se é a Veja, mas em princípio, pelo que sugere o Estadão, né, o advogado falou, não tem nada a ver, em nenhum momento se falou em joias. Só que quando é a imprensa falando uma coisa que não é respaldada pelos fatos, não se fala em fake news, desinformação, não, fala em erro. O próprio advogado usou o termo erro, poderia ter sido mais incisivo. E se você entrar aqui no site, no portal da Veja, tá? No momento agora que eu estou gravando o vídeo, vamos ver se na página inicial da Veja eles estão falando aí alguma coisa, né? Capa da Veja, falando isso, né? A confissão, Mauro Cid vai admitir à justiça que vendeu joias nos Estados Unidos e transferiu clandestinamente o dinheiro obtido do negócio para o Brasil. Caso das joias, Mauro Cid decide confessar, então ainda está no portal principal da Veja. Tá? Então, olha que coisa complicada. Então, como eles querem ser levados a sério? E agora, quem está com a verdade? É o Estadão ou é a Veja? Porque ambos têm a mesma fonte, né? O advogado do Cid. E aí? Pessoal, é isso.
Comentem o que vocês acham disso, né? Enfim, quem que tá com a verdade. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.